O canto da natureza exige silêncio. Vai começar o show de notícia. Bom, meu nome é Antônio Vicelmo do Nascimento. Eu nasci em Braz Santo em 1942, mas a minha infância foi toda na cidade de Porteiras, onde residiam meus pais. Estudei no Colégio Marista, no Seminário São José, no ginásio Padre Abá de Braz Santo, onde eu fiz o curso ginasial, e finalmente aqui no Crato, onde estudei no Diocesano e concluí a Faculdade de Direito do Crato. Aí alguém pode perguntar assim, era um bom aluno? Não, fui um péssimo aluno. Inclusive eu fui expulso de todos os colégios que eu estudei. Aqueles que eu não fui expulso, eu fui recomendado a não renovar a matrícula. Foi, por exemplo, no caso do seminário e dos baristas, né? Então, a minha história, eu acho que... Eu digo no meu livro que a minha vida é como aquela música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E assim aconteceu. Eu acho que eu entreguei a Deus, né? Porque, na verdade, eu nunca fui um bom aluno. Não sei se fui bom profissional. Você que trabalhou comigo tantos anos, que me conhece como profissional e pode dar um testemunho disso aí. Muito bem. Então, o certo é que eu me projetei, né, como jornalista ao ponto de ir para a Europa, né, lá para Roma, com tudo pago pelo Jornal Diário do Nordeste para fazer a cobertura da entrega daqueles documentos de reabilitação do Padre Cícero. Então, eu estava lá no Vaticano, estive lá na Congregação para a Doutrina da Fé, entrevistei as pessoas, os cardeais envolvidos na causa, né? Mas o que me deu mais emoção, me deu mais prazer foram as reportagens, Laércio, que nós fizemos. Por exemplo, eu não sei se você foi a essa reportagem, mas que eu fiz, a de Vicente Fini, um lobisomem, que tinha lá nas cabeceiras, em Barbalha. E aquilo ali me emocionou muito, porque foi um reencontro com a minha infância, né? Quando eu era pequeno, lá em Porteiras, o pessoal dizia que Vicente Fini virava lobisomem e tinha uma maldição da mãe dele, que da noite de lua cheia, ele, além de virar lobisomem, ele se virava também em animal, cachorro, gato, cavalo, jumento. E quando a gente estava brincando lá no pátio lá de Porteiras, que aparecia um animal que não era do nosso conhecimento, porque em cidade pequena você conhece tudo, né? Conhece todo mundo e conhece até o jumento, que é o jumento de fulano, é a cabra de cicrano, esse boi aqui é de fulano.
Então, quando aparecia um animal que não era conhecido, aí dos meninos dizia, rapaz, eu estou achando que esse menino aí é Vicente Fininho. Rapaz, não ficava mais nem um menino na rua. Todo mundo ia dormir com medo de Vicente Fininho. Então, naquela reportagem que eu fiz, eu me reencontrei com a minha infância, né, com todas aquelas superstições. As outras reportagens, por exemplo, um dia desse eu falei no Cego Birrão, uma reportagem que eu e você fomos fazer, você era o cinegrafista, e era tão difícil o acesso para a casa do Cego Birrão que nós fomos de moto. E na volta a gente voltou por outra estrada que diziam que era mais perto. E você levou umas 3 quedas da moto nessa. Perdeu o óculos, teve que voltar, eu fiquei ele esperando lá. Tá lembrado de tudo isso? Pois é, ele tá rindo aí porque ele tá lembrado de tudo isso. Então, e o Cego Birrão era um grande artesão, né? Apesar de cego, ele trabalhava muito bem. Então, nós fizemos essa reportagem. Nós entrevistamos, por exemplo, o Paulo Pereira, que fazia punhal, né, faca, para o pai dele fazia para Lampião. Aqueles punhais todo feito naquele trabalho medieval, com a bigorna e o martelo. Então, cara, nós fizemos reportagem sobre Expedito Celeiro. Luiz Gonzaga. Luiz A Gonzaga. gente esteve na casa dele. É outro que fez parte da minha infância, porque eu nasci e cresci ouvindo a amplificadora do meu pai. A amplificadora era um instrumento que antecedeu as emissoras de rádio. Só era utilizado para rodar música, né? E dar aviso, morte de alguém, convite enterro, essas coisas. Mas eu cresci ouvindo nessa amplificadora as músicas de Luiz Gonzaga. E quando foi um dia, eu estava lá na Rádio Educadora quando chegou uma caminhonete da Zona Grande, uma Furline, e parou lá. Sabe quem desceu de dentro da caminhonete? Luiz Gonzaga. E como só tinha eu na Educadora, ele foi direto para a minha sala. Quando chegou lá, perguntou, você trabalha aqui? Digo, trabalho, sim, senhor. Sabe escrever? Sei, sim, senhor. Pois escreva aí a minha biografia. Digo, seu Luiz, a sua biografia? Eu não sei, não. Não, mas vá ditando aí, vá escrevendo aí que eu vou dizendo o que é. Aí ele foi ditando a biografia dele, que ele disse que ia receber um título de cidadão de Iguatu. Então ele precisava apresentar essa biografia. E foi ditando Luiz Gonzaga do Nascimento, filho de fulano de tal, nascido em Exu em 1913, por aí, não, 1912. No dia 13 de dezembro, né, ele nasceu, que era dia de Santa Luzia, é por isso que o nome dele é Luiz. É porque era dia de Santa Luzia quando ele nasceu. Aí o pai e a mãe botaram o nome de Luiz Gonzaga. Então, cara, eu fiz a biografia, quando eu terminei, ele disse, agora leia para mim. Aí eu li, que eu tinha corrigido aquelas falhas que ele, naquele linguajar dele, né, eu tive que modificar. Quando eu terminei de ler, aí ele disse, tá bom demais, você vai ser meu secretário. Pois não é que nós nos tornamos, eu e você, né? Amigo dele, comemos muita buchada lá em Exu, carne de bode, com ele. Ele me tinha maior atenção ao ponto de que, uma vez, eu não sei se você estava nessa reportagem, quando ele chegou do Rio, de Recife, já doente, numa cadeira de roda, que Paulo Ernesto entregou aquela
comenda ele, né, do clube de ecologista, e eu saí empurrando a cadeira de roda dele, você filmando, e ele virou para mim assim e disse: Fistelmo, o que foi que eu fiz com você, que você é tão bom comigo? E eu disse: ora, seu Luiz, eu estou achando tão bom empurrar essa cadeira de roda. Então, cara, são os acontecimentos da vida que marcam a vida da gente e que você acompanhou de perto, porque você sempre foi um bom profissional e só você poderia aguentar os meus aborrecimentos, as exigências, né, que eu era muito exigente, principalmente no ritmo de trabalho. A minha mulher diz assim: olha, ninguém acompanha seu ritmo de trabalho. Por quê? Porque eu terminava o noticiário, já tinha uma Kombi ou um Fusca, porque nós começamos num Fusca, não foi? Da televisão, esperando por a gente, para fazer a reportagem. Aí depois é que surgiu a Kombi, que já dava para transportar. E naquele tempo, para fazer uma reportagem, a gente tinha que levar 3 pessoas, né? 4, porque era o motorista, o cinegrafista, o operador de áudio e o iluminador. Sem esses elementos, a reportagem não dava certo, porque os instrumentos, as câmeras eram muito precárias, né? E o peso? Você andar com a mala de lado, né? Não é brincadeira não, rapaz. Aí, tudo isso nós sofremos, né? Por esse mundo afora, andando todo o Nordeste. Sim. Você também teve uma proximidade muito grande com Patativa, né? Ah, pois é, rapaz. Aí, por conta aí dessa convivência com Patativa, tem uma história que me marcou muito, porque antes de eu conhecer Patativa, eu estava fazendo uma reportagem sobre a usina de açúcar de Barbalha, e um diretor da usina me chamou e disse: Vitão, quem é um poeta que pode fazer aí um cordel sobre estimulando os plantadores de cana a fornecer cana para a usina de açúcar? Fui disse: rapaz, eu não conheço não, só vejo falar, mas tem um poeta aí muito bom que é Patativa do Assaré. Ele disse: pois vá lá, rapaz, fale com ele, pague o cachê que ele pedir, mas eu quero que ele faça essa poesia. E eu fui, quando eu cheguei lá, que eu vi a situação de Patativa, eu fui com aquele interesse de oferecer um bom cachê a ele. E realmente ele precisava, porque ele morava numa casa, chão batido, casa de taipa, e não tinha aquela fama que ele teve depois, né? Ele era um ilustre poeta desconhecido. E sabe o que é que ele me disse? Não, Samba, não vou fazer essa poesia não. Eu digo: por quê, Patativa? Disse: porque se eu fizer, vai desvirtuar a minha poesia Engenho de Ferro. Aí, rapaz, eu me senti assim, humilhado. Como se fosse uma formiguinha diante de um elefante. Porque eu, que tenho uma certa condição social, econômica, né? Estava ganhando dinheiro da usina. E ele, com aquela pobreza, não aceitou o suborno. Disse: não tem dinheiro que me faça eu fazer uma poesia nesse sentido, porque vai desvirtuar a minha poesia Engenho de Ferro. Eu voltei para casa triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque encontrei um homem, que muita gente fala de Patativa como poeta, né? Mas Patativa foi, sobretudo, um homem sério, que me deu essa lição. E eu fui ler a poesia Engenho de Ferro. Fui direto para o livro. Tinha um livro dele aqui em casa. E diz assim: Engenho de ferro você, com seu amigo motor, sabe bem desenvolver e é muito trabalhador. Alguém já me disse até e afirmou que você é progressista em alto grau.
tem força e tem energia, mas não tem a poesia que tem o Engenho de Pau. Engenho de Pau, quando canta, tudo lhe presta atenção. Parece que as coisas santas tocam em nosso coração, mas você, Engenho de Ferro, com esse horroroso berro é como quem quer brigar, com a sua grande afronta você está tomando conta de todos os canaviar. Do bom tempo que se foi, faz mangofa, zomba escarra. Foi quem expulsou os boi que puxava na manjarra. Todos subebecidudo quer governar, mandar tudo. É só quem quer ser engenho. Olha, você pode ter nobreza, pode ter boniteza, mas eu não lhe quero bem. Engenho de Pau, coitadinho, ficou num triste abandono. E você sozinho, é só quem quer ser o dono das canas do meu país? Desde o momento infeliz que o Engenho de Pau levou fim, eu sinto sem piedade 3 moendas de saudade ringindo dentro de mim. Nunca mais tive prazer como age nesse mundo. E o causador de eu viver como pobre vagabundo, pesaroso, triste perro, foi você, Engenho de Ferro, seu safado, seu ladrão. Você me deixou as coisas, roubou as coisinhas boas que eu tinha no coração. Pois é, aí eu fui pensar, rapaz, quem faz uma obra-prima dessa realmente não pode desvirtuar, não tem dinheiro que pague. E a partir daí eu coloquei na minha cabeça, né? Olha, se o Patativa do Assaré, pobre, lascado, não quis a receber o cachê ou o suborno que eu estava oferecendo, por que é que eu vou me vender também? Então, a partir daquele momento, eu tomei a decisão de não vender o meu jornalismo, a minha consciência. Você é testemunha disso. Você deve saber que nós estivemos aí com dezenas de prefeitos, nunca recebi, bota aqui gasolina no carro para eu ir, ou qualquer coisa assim. Então, se eu estiver mentindo, você pode depois colocar aí, botar o seu depoimento, que eu estou mentindo, porque, na verdade, eu acho que você, Fernando, Catulo, filho de Eloy, também trabalhou com a gente, né? Então, todos eles são testemunhas desse meu critério de honestidade muito exigente, e foi por conta de Patativa do Assaré. Você se emociona e eu também. Estou aqui querendo chorar. Mesmo porque, Laércio, quando eu me encontro com os outros cinegrafistas, tem um lá de Assaré, né? Como era o nome dele? Expedito, né? Quando eu me encontro com os outros cinegrafistas, eles me abraçam, me beijam. Você, por exemplo, me beija. E eu digo, rapaz, será que eu não fui um chefe, um patrão grosseiro? Não, fui não, porque eles são doidos por mim, eles gostam muito de mim. Sim. Eu é que agradeço a você por essa sua consideração que você sempre teve comigo. E, por sinal, hoje é meu aniversário. Hoje? Hoje é meu aniversário e eu digo, meu presente é você conversar com o Antônio. Oh, rapaz, então o presente é para mim também, que eu estou achando tão bom conversar com você, rever, né, aqueles velhos tempos, né? Uhum. Porque ali eu acho que foi o auge da minha carreira, do meu trabalho, né? Sim. Como jornalista. Eu sou muito satisfeito. Eu me realizei profissionalmente, apesar de toda... Eu digo que a minha vida foi uma irresponsabilidade que deu certo. E realmente, apesar de toda essa irresponsabilidade, porque ao mesmo tempo em que eu desenvolvia meu trabalho,
eu fazia aquilo que eu gostava. Eu andava de moto. Quantas vezes eu fui, por exemplo, de moto a Fortaleza, a Paraíba, ali, a, sei lá, João Pessoa. Andei esse mundo todinho de moto, além das viagens que eu fazia aqui nas proximidades do Crato, né? Então a moto fez parte da minha vida. Então era uma mistura, né, do profissionalismo com essa vagabundagem de andar de moto. Eu muitas vezes subia na moto aí na Serra do Araripe e me deitava embaixo da sombra de um piquezeiro e achava bom aquilo ali. Ficava só pensando na vida ou pensando em nada. Eu acho que era muito mais pensando em nada. A vida, uma história interessante, né? Primeiro, a minha vida foi como a vida da maioria dos jovens do interior do estado, né? A dificuldade de emprego, a dificuldade para estudar, a falta de interesse pessoal minha, e por aí vai. Agora, por conta de Dona Marisa, eu acho que foi que a minha vida profissional começou a mudar. Por quê? Porque eu fui um cara namorador, confesso isso. Tive muitas namoradas. Mas um dia eu estava em Brejo Santo e fui deixar num ônibus umas chaves que estavam precisando no jornal que eu digo, Jornal Ação, daquela época, aqui no Crato. E quando eu entrei no ônibus para ver se tinha uma pessoa conhecida, aí tinha 3 meninas dentro do carro, do ônibus, que vinham de Salvador, na Bahia. Era Marisa e 2 primas dela. E atrás delas tinha Fernando Norões, sobrinho de Miguel Arraes, e que era meu amigo aqui no Crato. Aí eu disse: Fernando, dá para você deixar essas chaves lá? Na hora. Aí, quando eu vi Marisa, eu disse: eita. Aí eu fui lá me despedir da pessoa que eu estava no Brejo Santo e disse: rapaz, eu vou pro Crato, eu vou acompanhar essa menina aí. Aí acompanhei, mudei de rumo. Acompanhei, mas eu puxava conversa com as meninas, as outras 2 respondia, dava todas as informações que eu queria, mas Marisa não queria nem conversa. Com a cara ali lendo uma revista Manchete, né? Era até uma revista que tinha umas Miss, e eu olhei para a revista: ó, você é mais bonita do que essas Miss aí. E ela não queria conversa. Aí eu fui conversando e perguntando: quem é, qual família você é? Ela disse: Arraes Maia. Eu digo: oxe, então você é parente desse rapaz que tá aqui atrás. Aí eles se identificaram realmente como parentes, né? E ficaram conversando, mas nem conversa comigo. Mas aí, cara, eu vim para o Crato, eu já sabia que num dia tal, lá em Missão Velha, tinha uma festa e eu digo: eu vou para lá para conversar com ela. Ela ficou lá em Missão Velha. Aí realmente eu fui, mas não deu certo. O pai dela me recebeu assim com muita delicadeza, mas ela, não, só uma boa noite, como vai e até mais. Mas aí eu insisti, mandei telegrama, mandei carta para ela lá em Salvador, isso e aquilo, até que ela se rendeu, aí pronto. Acabou-se para mim, eu comecei outra vida. Aí a necessidade, viu, de você
se profissionalizar, de você ganhar dinheiro e de você ser mais responsável. Então, a vida não é mais aquela de que eu levava antes. Aí eu comecei a trabalhar, fui para Fortaleza, trabalhei na televisão lá, que não era a televisão Verdes Mares, era a TV Ceará, dos Diários Associados, e eu fui redator lá do jornal, que era uma espécie do jornal do 10 de hoje, né? Mas o nome era Repórter Cruzeiro. E eu fui redator final. Redator final não existe mais nem essa classificação hoje, mas redator final era como se fosse o chefe lá de redação. Então, depois eu vim para aqui, voltei para a Rádio Educadora, que eu ia passar somente uma chuva. Fui falar com o Dom Vicente, aí disse, Dom Vicente, eu estou me preparando aí para ir para o Rio de Janeiro, eu tenho um emprego lá, apalavrado, e queria ficar aí na Rádio Educadora para não ficar fazendo nada. Aí ele mandou falar com o Padre Gonçalo, e eu contei essa mesma história, e o Padre Gonçalo disse, não, você vai ficar aqui. E realmente eu fiquei, e até hoje. Ainda estou na Rádio Educadora. Sabe quantos anos? 57 anos de Rádio Educadora, 57. Então, sim, aí continua essa parte aí do teu matrimônio. Aí tu casou? Sim, aí por conta aí dessa, como eu disse, essa necessidade de trabalhar, né? Comecei a ganhar dinheiro lá na Rádio Educadora, no jornal Tribuna do Ceará, como correspondente, né? E aí casei, já tinha condições de me casar, casei com Marita e continuei aí trabalhando no jornalismo, e foi aí que apareceu o emprego da televisão, né? Que apareceu circunstancialmente, porque um amigo meu, que era fotógrafo, Luiz José, né? E tinha trabalhado comigo lá na televisão em Fortaleza. Sabia que eu sabia fazer pelo menos um texto de televisão. Aí disse, ó, Vicente, tem um cientista aí do Rio de Janeiro que está dando uns voos de avião para fazer chover. E eu perguntei a ele se dava para a gente fazer uma reportagem. Ele disse que dava. E eu vim lhe chamar para fazer essa reportagem. Eu digo, mas rapaz, lá na televisão, da TV Ceará, era um trabalho diferente. Não tinha filme, era mais na base do slide. E meu texto estava dependendo das limitações da própria televisão. Ele disse, não, mas você sabe fazer. Você faz. Aí eu peguei e fui com ele. Mesmo porque eu fui mais porque eu sou doido por avião. Ainda é tanto que eu estava fazendo avião aqui por conta dessa paixão que eu tenho pela aviação, né? Então eu fui mais por conta nesse avião. E nós fomos fazer, e para tu ter uma ideia, eu tive tanto medo de andar nesse avião, porque o avião andava com um tanque de água salgada para despejar nas nuvens, e entrava nas nuvens. Quando esses aviões de carreira aí, eles ficam desviando as nuvens, né? Passam por cima das nuvens, por baixo das nuvens. Esse não. A orientação é para entrar nas nuvens. E quando ele entrava numa nuvem carregada de água, aquelas nuvens, o avião escurecia, né? Porque a nuvem era escura e se tremia todinho. Mas eu digo, eu vou ficar até o fim. E realmente nós fizemos essa reportagem, eu fiz o texto, fiz as passagens. E mandamos para Verdes Mares, ele mandou.
Eu nem acreditava que ia sair, divulgar. Rapaz, foi a última reportagem do Jornal do 10, né? Foi a última reportagem. No outro dia, telefonaram para mim e disse: ei, venha aqui e traga sua carteira profissional. Eu voltei com a carteira profissional assinada e trabalhei 35 anos na televisão, 35 no Diário do Nordeste. Então eu me tornei até amigo do piloto da FUNSEMI, que trabalhava, que tem um avião específico para fazer esse tipo de trabalho. Mas esse avião que eu fui fazer a reportagem era outro avião. Ele veio do Rio de Janeiro para fazer isso. Naquele tempo tinha um cidadão aqui no Juazeiro, no Fortaleza, que fazia, parece que era João Ramos, o nome dele. E que foi que inventou essa história aí de fazer chover. Mas a questão é que só chove se não tem nuvem. Por exemplo, um céu desse aí, onde é que não tem avião que dê jeito para fazer chover. Então, se não tem nuvem, não chove. Aí a gente fez outras reportagens aí com os aviões da FUNSEMI, né? E eu dei muitos voos aí, de graça. Rapaz, esses rádios aí tem uma história, viu? Tudo tem uma história. Meu pai, como eu disse, tinha uma amplificadora. A amplificadora foi a precursora das emissoras de rádio no interior. E eu era encarregado de... Ele também, meu pai, vendia rádio. E tinha um rádio lá em casa. Sempre tinha. Ele vendia rádio e sempre deixava um rádio lá em casa. E os rádios naquela época era a bateria. E eu levava as baterias do rádio num jumento para ser carregada lá no engenho de rapadura de seu Aristarco, lá no Massapê, no pé da Serra de Porteiras, né? Então, o rádio marcou muito a minha vida a partir da amplificadora, né? E quando foi um dia, já eu aqui no Crato, um colega lá a gente chamava República, que era um apartamentozinho onde morava 8. Bem pequenininho, mas morava 8 estudantes lá de Brejo Santo, daqui da região. Aí um amigo meu chegou e disse: Selmo, sabe o que foi que eu vi? Não, isso é um gravador. Disse: gravador? O que é gravador? Disse: rapaz, é um negócio lá que grava a sua voz. Diga onde? Disse: lá no Diocesano, no IBEU. IBEU era Instituto Brasil Estados Unidos, que ensinava a língua inglesa, né? Aí eu disse: pois eu quero gravar a minha voz. E fui. Eu era apaixonado por rádio, né? Inclusive eu sabia algumas publicidades decoradas, imitando alguns locutores famosos daquela época. Um deles era Luiz Jatobá, né? Que tinha uma propaganda que dizia assim: por trás da alegre efervescência de Sorrisal, o único que contém 2 antiácidos. Um deles chega aos centros nervosos onde se origina uma dor 2 vezes mais rápido do que os analgésicos comuns. O outro prolonga o seu bem-estar. Sorrisal. E tinha outro locutor famoso, da Metro Goodyear, daqueles trailers de... Ele é que narrava aqueles trailers de cinema, né? A chamada, hoje a gente chama chamada, né? Para o filme propriamente dito. Então, ele dizia assim, eu me lembro de um filme de guerra que passou aqui no Crato, e o Ramos Calhela, era o nome do locutor, dizia assim: nunca os sentimentos daqueles que combatem imprimiram tanta ironia.
Jamais a guerra moderna foi apresentada com tamanha veracidade. Um dia de folga em Tóquio e depois penhasco das lágrimas. E por aí vai. Rapaz, eu acho que tudo tem origem no próprio trabalho, viu, Laércio? Porque é claro, eu consegui algumas pessoas que me deram atenção e que gostavam de mim. Por exemplo, aqui no Crato, uma das pessoas que acreditaram no meu trabalho foi Dom Vicente de Paulo Araújo Mato, que me deu todo apoio ao ponto de eu chegar a morar dentro do Palácio do Bispo, né? E em Fortaleza você conheceu um relacionamento meu com um dos diretores da televisão, que era o Mansueto Barbosa. No Jornal Diário do Nordeste era o Dudu, né? No jornalismo da televisão era o Marcos Nunes, né? Que foi o chefe de jornalismo lá da televisão Verdes Mares. E na Rádio Verdes Mares, o Edilmar Noronha, né? Que era diretor do conglomerado lá de rádio, jornal e televisão. E a outra coisa que me projetou, eu acho que foi o próprio comportamento. Eu nunca perdi esse jeito boêmio, brincalhão de ser, mas sempre com muita seriedade nos meus negócios, nos meus compromissos e no respeito que eu sempre tive para com os profissionais. Então, eu acho que é a soma de tudo isso, né, que aconteceu, dos erros que eu cometi, dos acertos que aconteceram, que eu fui forjando a minha personalidade, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. E, Laércio, o que eu tenho é agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de ser jornalista, porque eu fui muito feliz na minha carreira, na minha profissão, naquilo que eu fiz, porque eu fiz por prazer. Um dia desse disseram, mas você trabalhou demais. Trabalhei nada, eu brinquei demais, eu achava era bom. Minha mulher sempre diz aí, não tem gente que acompanhe seu ritmo de trabalho. Mas eu trabalhava, mas achando bom. Eu saía para fazer reportagem, gostava de viajar. Viajei o Nordeste todo no Rastro dos Cangaceiros. Não sei se... Eu acho que não foi você, não, que me acompanhou numa reportagem que eu fiz aí com Davi Jurubeba, que era um tenente que tinha combatido Lampião, né? Ainda hoje essa reportagem está circulando aí no YouTube, né? Então, foi bom demais, viu? Foi joia. Só gratidão, Antônio. Então, deixa um recado aqui para a galera do Museu de Arte Cariri. Atenção, pessoal do Museu de Arte do Cariri. Olha, é muito importante que a história fique registrada. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente imagina que o pobre, ele não tem história. Só o rico é que... O Patativa dizia que a história era contada pelos mais fortes, pelos mais ricos. Esses eram os heróis que faziam parte da história. Não. A história deve ser direcionada também para os mais pobres. Aqueles que a gente imagina que não tem história, mas tem.
E foi isso que aconteceu com a gente, Laércio. A gente foi buscar nesses grotões de pé de serra, em todos os municípios do Cariri, os valores. Por exemplo, eu me lembro daquele cara que nós fomos fazer, eu não sei se você foi, porque eram 3 cinegrafistas. Nós fizemos uma reportagem sobre o fabricante de violino, lá em Mauriti. O outro que fabricava violão, lá em Brejo Santo. Então, eu acho que nós entrevistamos bêbados, os doidos e as autoridades.